Boa noite a todos, um prazer reencontrá-los para mais uma noite de estudos dos Livros dos Espíritos. Uma pergunta: vocês lembram dos números sorteados? Isso pode ser um presságio do resultado da cena esse final de semana. Então é bom vocês lembrarem, o Wilson é terrível para essas coisas. Como de hábito, hoje seguimos com mais um capítulo, as questões de 439 a 446, lembrando sempre que nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, ou o segundo livro do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma, dos momentos em que o espírito liberto do corpo se encontra novamente no plano espiritual, tendo um contato com todo esse plano. E dentro deste capítulo, hoje nós vamos falar da situação de êxtase. Então, uma frase de Voltaire que eu gosto, antes de discutir, vamos definir os termos. O que é êxtase? É um estado de arrebatamento do espírito, um estado de contemplação do que é divino, do sobrenatural e do maravilhoso. Então, é uma expressão que a gente usa com frequência. Nossa, fulano está em êxtase, hoje eu estou em êxtase. E, na verdade, é um estado de maravilha, de maravilhamento, né, com aquilo que é divino. Então, a primeira pergunta de Kardec nesse capítulo é para os codificadores diferenciarem o sonambulismo, que nós tivemos a oportunidade de ver no nosso último encontro, do estado de êxtase, ou do êxtase. E a resposta é que muda o grau de liberdade. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, daquele que se encontra em êxtase, está ainda mais independente. Então, na sequência do Livro dos Espíritos, Kardec explora o sono, em seguida o sonambulismo e agora o êxtase. São 3 momentos em que o espírito liberto, mas em diversos graus de liberdade. Na medida que progride, a interferência do corpo nesse processo de libertação é menor. E segue Kardec. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Então, no estado de êxtase, como a matéria tem uma influência menor neste momento de libertação, ele vai a planos superiores no plano espiritual? E a resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, sim, ele pode ter contato com planos superiores, porém, o codificador lembra que existem níveis que são inacessíveis aos espíritos que ainda se encontram na nossa ordem. Mas, em estado de êxtase, algumas vezes, o espírito consegue ver planos que estão mais distantes, de níveis vibracionais mais altos. Inclusive, tem o desejo de ficar lá. Então, a sensação de você ir para um lugar em que impera o bem deve ser muito boa. E deve dar vontade de ficar por lá mesmo. Segue Kardec. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação. Então, quando nesta situação, visitando lugares mais felizes que o nosso, ele não fica retido aqui ainda por uma espécie de instinto de continuar sua vida aqui? E a resposta: isso depende do grau de purificação do espírito. Óbvio. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que sua vida presente,
esforça-se por desatar os laços que o prende à terra. Então, se ele tem uma amostra do que é a vida num plano em que a felicidade é preponderante e consciente da sua necessidade de reencarnar aqui ainda, nada melhor que esse estímulo. Vamos resolver os nossos problemas aqui para a gente ir mais rápido para essa situação de vida. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Não fossem todos os laços, se dependesse só dele. Será que o camarada não resolvia romper os laços com a matéria e se manter nessa situação? A resposta aqui é um pouco mais completa. Perfeitamente. Poderia morrer, deixado ao seu encargo. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta Terra. É a mesma resposta anterior. Certo? Acaba as tuas obrigações aqui, muda a escala e então vai. Não tem como atropelar, não tem como pular 2 degraus. Segue ainda Kardec. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que é estático, o que o estático vê, é real? Vamos com calma nessa pergunta. Tem inclusive o erro lá no evidentemente. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças, aquilo que nós acreditamos aqui, lá na metade do século XIX, e prejuízos terrestres impressionaram. Então, é óbvio que aquilo que o espírito vê num outro plano tem uma ligação muito forte com a sua própria experiência aqui na Terra. A interpretação do espírito vai ser de acordo com a forma como ele vive aqui. Não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? Entenderam que ele pode interpretar aquilo que ele vê com as experiências pregressas que ele tem de sua vida na Terra? Então, quando essa informação volta, ela é real ou ela está encharcada das percepções que ele tem em função das suas experiências de vida aqui? E a resposta do codificador: o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo. Ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Exatamente isso. Quando ele diz vê a seu modo, entende da forma como ele é capaz de entender. E pode ser que nesse aspecto o relato não seja fiel àquilo que a realidade é. E segue ainda o codificador. Ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Essa pergunta e a pergunta anterior e a resposta dos codificadores, ela pode ser que não tenha sentido se a gente não entender o processo pelo qual o estático ou aquele que está em êxtase passa. Então, ele vai a um outro plano, numa condição mais profunda, mais liberta do que o sonâmbulo, vê
percebe aquele plano, interpreta aquela realidade e traz de volta informações. O que ele está dizendo aqui é que essas informações e a percepção dele vão estar intimamente atreladas à experiência que ele tem, aos preconceitos que ele tem, e isso pode levar a um erro de interpretação muito grande. E já mais para frente a gente vai entender com mais profundidade essa questão e essa resposta. Segue Kardec. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? No capítulo do sonambulismo, ele faz uma pergunta muito semelhante. Se o sonâmbulo tem liberdade, vai ao plano espiritual e volta com informações, com que fidelidade ele traz essas informações? Aqui agora o espírito está um pouco mais liberto e ele repete a mesma pergunta. Que confiança que nós podemos depositar nas revelações que a pessoa que tem esse nível de êxtase nos traz? E a resposta é muito semelhante à do capítulo anterior. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Algumas respostas anteriores ele diz: existe um nível, um determinado ponto a partir do qual as criaturas não podem ultrapassar. Então, ele volta aqui de novo. Sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem terreno. Por que então se deixar levar pela corrente de suas próprias ideias? Ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo? Então, em não tendo discernimento, o estático, o sonâmbulo, ou a pessoa que simplesmente está sonhando, pode ser vítima de criaturas que aproveitam esse momento de liberdade dele e muitas vezes da falta de conhecimento para passar informações que não são verdadeiras. Então, em que nível a gente pode confiar nessas informações? Depende da condição daquele que está recebendo as informações, de interpretá-las e poder decodificá-las. E segue ainda. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Muito pertinente e muito interessante a pergunta de Kardec. Se nessas duas situações o espírito é capaz de, ou tem a possibilidade de, adentrar planos espirituais com os quais ele não tem contato na condição de matéria enquanto está desperto, isso pode ser uma espécie de trailer da vida futura dele, ou de uma percepção antecipada daquilo que o espera no plano espiritual? E a resposta do codificador. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Ele pode ter contato também com memórias de sua vida pregressa. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Então, é possível, se for feito com clareza, com condição de interpretação, com conhecimento de todos esses fenômenos, sim, ter um trailer. Ou não. Ou não. Depende da forma como essas interpretações, essas mensagens vêm. E, finalmente, poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Voltamos lá, meados do século XIX. Kardec trazendo uma série de informações do plano espiritual, codificando-as, publicando-as, num mundo que não tinha a menor noção daquilo e que inclusive se opõe a essas ideias. O materialismo surgindo naquela época na Europa, no momento em que os homens chegam a entender que não precisariam de Deus, que a ciência revelaria todos os mistérios do universo. Então ele pergunta:
essas informações decorrentes desses momentos de contato com o plano espiritual que os sonâmbulos e os estáticos trazem, elas podem se adequar às ideias materialistas como fruto, por exemplo, de ação do cérebro só? Porque para o materialista a vida acaba quando a vida biológica se finda. Então isso cabe nesse tipo de interpretação? E a resposta: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Ou seja, não cabe, não tem como. Certamente Kardec sofreu muito, a gente sabe disso, com oposições às ideias espiritualistas e espíritas, porque a partir da publicação da obra dele surge o espiritismo. E comentávamos aqui um pouco antes da palestra, com o Baroni e com o Valdir, que a grande dádiva da gente estudar para poder trazer um tema aqui, e olha que o Livro dos Espíritos, acho que não é novidade para ninguém, é que a gente sempre aprende. E confesso que esse capítulo, as questões e mesmo as respostas dos codificadores estavam me incomodando um pouco, porque esse assunto não é tão comum na nossa vida cotidiana, muito menos do que o sonambulismo. E as respostas que estão aqui pressupõem informações que antecedem o próprio trabalho de Kardec. E eis que, graças à necessidade de estudar para vir aqui, eu descobri essa figura que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é Emanuel Swedenborg, que viveu praticamente 100 anos antes de Kardec e que teve um trabalho extremamente intenso. Ele era um erudito como eram os homens de ciência daquela época. O camarada era médico, psicólogo, engenheiro, marceneiro, pedreiro, fazia de tudo. Mas ele estudou profundamente fenômenos espiritualistas que se adequam perfeitamente à codificação que vai surgir 100 anos depois da existência dele. Esse é um texto do próprio Kardec falando dele, que está na Revista Espírita, de 1859. Ele desenhou uma máquina de voar, fundou a primeira revista científica da Suécia, publicou obras em campos tão diversos como geologia, biologia, astronomia, psicologia e deu origem a uma nova religião que foi chamada de Swedenborgianismo. Notem que a quantidade de informação que a gente tem, e quando a gente entende que Kardec vem no momento adequado, mas que existiram antes dele criaturas messiânicas no sentido de preparar todo o estudo que foi feito, é incrível. Texto do próprio Kardec. A teologia exposta por Swedenborg, juntamente com o relato das experiências tão vivas no plano espiritual, desconcertam muitos religiosos, os que teoricamente mais deviam saber sobre o espírito e a vida após a morte. Ele era um estático. Ele passava por momentos de êxtase. E nesses momentos de êxtase ele trazia informações muitas do plano espiritual, que obviamente eram rechaçadas pela religião que imperava na Europa naquela época. Muitos desses indivíduos, sentindo-se ameaçados, esses que se opunham às ideias dele, reagiram contra essa nova abertura da revelação e especialmente contra o autor, fazendo circular boatos difamadores a respeito da sua sanidade. Essa é uma técnica, né? Se você quer desmontar a informação que alguém traz, você levanta a hipótese dele não ser sério, ou dele ser doente ou alguma coisa assim.
Em virtude disso, também sua reputação anterior de grande cientista e filósofo ficou comprometida. A comunidade religiosa da época, então, se contrapôs às informações que eles traziam. Desculpem, eu sempre peço desculpas, mas é uma noite de estudos e não há como fazer isso se eu não trouxer os textos aqui. E prometo para vocês que isso é um resumo, bem pequeno, mas muito importante para quem se dispõe a estudar a obra de Kardec e tudo aquilo que ela traz para a gente. Diversas ocorrências marcantes de habilidade considerada mediúnica foram relatadas sobre Swedenborg. 3 delas foram as mais famosas, tendo sido analisadas por Immanuel Kant, filósofo contemporâneo, concluindo 2 delas tratarem-se de lendas. A primeira foi quando, durante um jantar em Gotemburgo, ele excitadamente contou aos presentes, às 6 horas da tarde, que estava havendo um incêndio em Estocolmo. Ele morava em Estocolmo, 400 quilômetros. Não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha internet, zero. E 400 quilômetros. No século XVIII, era mais que 400 quilômetros hoje. E que ele consumia a casa de um vizinho seu, estando a ameaçar a sua própria casa. 2 horas mais tarde, ele exclamou com alívio que o fogo tinha parado a 3 portas da sua casa. Aquelas casas que são todas grudadas umas nas outras. 2 dias mais tarde, vejam o tempo para a informação chegar, relatórios confirmaram cada declaração que ele tinha feito a ponto de coincidir com exatidão quanto à hora em que Swedenborg tinha recebido sua primeira impressão. A segunda foi quando ele visitou a rainha Luísa Ulrica, da Suécia, que lhe pediu que contasse a ele algo sobre seu irmão falecido, o príncipe Augustus William da Prússia. Então a rainha, sabendo desses dons dele, pede informações do irmão falecido. No dia seguinte, Swedenborg cochichou algo no ouvido da rainha, o que fez a rainha ficar pálida, tendo ela explicado tratar-se de algo de que somente ela e seu irmão podiam ter conhecimento. Gente, eu vou lembrar para vocês, isso é 100 anos antes de Kardec. Kardec não tinha nem nascido ainda. A terceira foi uma mulher que tinha perdido algo importante e veio a Swedenborg perguntando se uma pessoa morta poderia dizer a ele onde estava o objeto, o que ele também fez na noite seguinte. Então são 3 anotações de fenômenos trazidos do plano espiritual por um médium 100 anos antes da própria mediunidade ser descrita e começada a ser estudada por Kardec. Seguimos agora para a Revista Espírita, de 1859. Esse artigo está na revista de novembro de 1859, e ele foi feito em setembro, que chama Comunicação de Swedenborg. Então aqui, Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, evoca o próprio Swedenborg, obviamente aqui no plano espiritual, certo? Para entender essa questão que ele, os fenômenos que ele passava quando encarnado. E ele era um estático. Então agora, o Swedenborg se manifestando já no primeiro ano de existência dessa sociedade, no primeiro ano de existência da revista. Meus bons amigos e crentes fiéis, aos médiuns que ali estavam naquela noite, desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguis com tanta firmeza, relativamente à questão espírita. Então ele está vendo todo o movimento espírita acontecendo. Vosso zelo é apreciado no mundo dos espíritos. Prossegui, mas não vos descuideis, porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo. A vós não faltarão detratores, como também ocorreu comigo. Imagina o que esse camarada sofreu, de perseguição, de difamação e tudo mais. Há 1 século preguei o espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros, mas tive também fervorosos adeptos e isso sustentou minha coragem. Aqui cabe uma observação
que Kardec faz também numa obra em que ele indica obras para composição de bibliotecas espíritas nas casas espíritas, lá no século XIX. E lá ele propõe algumas obras do Swedenborg. Então ele diz, toda casa espírita deve ter livros, essas publicações, mas ele faz uma observação importante. Toda informação que Swedenborg traduz e traz do plano espiritual são revelações para uma única pessoa. Então, obviamente, como abordado no texto, nas respostas dos codificadores deste capítulo, em que eles falam sempre da experiência pregressa daquele que recebe a informação, interferindo na interpretação, aqui Kardec chama atenção para isso. Prestem atenção que toda a obra dele é só dele, diferente da obra de Kardec, que é trazida de diversos espíritos se manifestando em diversos médiuns em diversos lugares do mundo. Do Swedenborg é só ele, e por isso ela está encharcada das interpretações dele. Seguimos. A minha moral espírita, olha que interessante, ele acompanhando os trabalhos da codificação e já chama a moral espírita. E a minha doutrina não estão isenta de grandes erros, que hoje eu reconheço, e na época não. Então ele ali, acompanhando o trabalho de Kardec, obviamente atuando, ele entende que ele houvera cometido erros anteriormente. Assim, as penas não são eternas. Vejo que Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. Falando dos erros que ele próprio cometera. E se contrapondo à ideia da pena eterna, né? Se errou, você vai para o inferno, vai ficar lá para o resto da existência. O que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos. Acreditei vê-lo, agia de boa fé, mas enganei-me. Ele tinha contato com anjos, e calma que vai ter uma conversa do Kardec com ele que é muito mais interessante. Vós, sim, estáis no melhor caminho, porque estáis mais esclarecidos do que estávamos em meu tempo. Continuai, mas sede prudentes, a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Então, quanto mais embasada na ciência, era isso que Kardec fazia, ele tinha método científico, menos argumentos os que aqueles que se contrapunham a essa codificação teriam. Vede o terreno que ganhais todos os dias. Coragem, pois porque o futuro vos está garantido. O que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. E esse é um lema do Espiritismo. A fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face. E toda a obra de Kardec está calçada na razão. Tendes perguntas a dirigir-me? Eu vou-las responderei. Então agora ele se coloca à disposição do grupo para responder as perguntas que possam surgir. E aí aqui, para mim, que começou a ficar gostoso estudar o capítulo do êxtase do Livro dos Espíritos. Então eu volto a dizer para vocês, o Livro dos Espíritos é a espinha dorsal da compreensão da doutrina. E existe um sem número de obras que ajudam a sustentar essa espinha dorsal. Lê-lo simplesmente ou estudá-lo simplesmente não permite profundidade na interpretação dos temas muitas vezes. Mas vamos aqui com Swedenborg, ele era Berg antes, depois virou Borg, isso é um título de nobreza. Com Kardec. Eu pagaria fortuna para assistir um diálogo desse. Foi em 1745, Kardec perguntando, em Londres, que tivestes a primeira revelação. Vós a desejáveis, naquele tempo já vos ocupáveis de questões teológicas? Olha só, 100 anos antes, mais de 100 anos, você teve a primeira revelação. Você quis ter. Você já estava se ocupando de buscar revelação no plano espiritual? Resposta: já me ocupava com isso,
mas não desejar absolutamente essa revelação. Ela me veio espontaneamente. Quer dizer, eu estudava essa questão, mas não fui atrás. Aconteceu. Qual foi o Espírito que vos apareceu dizendo ser o próprio Deus? Era realmente Deus? Porque na anotação dele, ele dizia que teve contato com Deus. Olha só, percebe a interpretação do estático? Deus, eu sou Deus, vim aqui falar com você. E ele acreditou nisso e escreveu. Então Kardec pergunta exatamente isso. Era realmente Deus? Agora, 100 anos depois, ele já no plano espiritual, olhando tudo que fez, responde: não. Não. Acreditei no que me falava porque nele via um ser sobre-humano e fiquei lisonjeado. Ele sabia que era um espírito e se sentiu, obviamente, o Odo Borogodó falando com Deus. Deus veio aqui falar comigo. Certo? E por que ele tomou o nome de Deus? Se ele não era. Kardec é incisivo. Responde: para ser mais bem obedecido. Porque você vai dizer que não para Deus? Pode Deus manifestar-se diretamente aos homens? Opa, agora pegou. Agora que você já sabe, você acha que Deus se manifesta diretamente aos homens? Certamente o poderia, mas não o faz mais. E aqui cabe uma semana de discussão. Uma semana de discussão é pouco, se a gente ficar só 8 horas por dia tratando desse tema. Pode Deus se manifestar diretamente? A gente sabe, depois da codificação, que sim, e o faz através de espíritos benfeitores. Nós estamos lá no comecinho, primeiro ano de existência da Sociedade Espírita de Paris. Primeiro ano da publicação do Livro dos Espíritos. Mas não o faz mais. Então já houve um tempo em que ele teria se manifestado. Olha como Kardec aperta. Faz? Não, pode, mas não faz mais. Ah, então já fez. E vai espremendo o cara. Sim. Nas primeiras idades da Terra, Deus se manifestou diretamente. Não sejam literais. É um diálogo de Kardec com o espírito que começou o protocolo do estudo. Aquele espírito que vos fez escrever coisas que hoje reconheceis como errôneas. Então ele fala: recebi um monte de informação, transcrevi e hoje eu vejo que é um monte de bobagem. Ele o fez com boa ou com má intenção? Olha que pergunta capciosa. Não o fez com má intenção. Ele próprio se enganou, porque não era suficientemente esclarecido. Agora, percebo que as ilusões do meu próprio espírito e de minha inteligência o influenciavam, mau grado seu. Entretanto, no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. Gente, isso aqui, essa resposta é um tratado de doutrina espírita. Hoje eu sei que as informações que ele me trouxe não são 100% corretas. Mas ele próprio não sabia. Então, ele não fez uma sacanagem, vamos dizer assim. Ele deu a resposta daquilo que ele sabia. E a minha interpretação ajudou a entender errado aquilo. Então não tem maldade de parte nenhuma. O que tem é ignorância. Hoje, ele vê que as informações estavam erradas, mas dentro das respostas e das informações haviam grandes verdades que ele naquela época não conseguiu identificar. O princípio da vossa doutrina
repousa sobre as correspondências. Doutrina do Swedenborg. Continuais acreditando nessas relações que encontráveis entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral? Ele escrevia, mas não num processo de psicografia como nós conhecemos. Ele escrevia o que ele ouvia, era ditado, e ele transcrevia. Então Kardec está perguntando, está afirmando, a vossa doutrina, lá de 100 anos atrás, repousa sobre correspondências. O Espírito ditou para ele escreveu e leu. Você continua acreditando nas relações que você encontrou entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral? Você continua acreditando em tudo aquilo que você ouviu e escreveu? Olha isso. Não. É uma ficção. É uma ficção. Aqui ele está dizendo que eu não fui capaz de entender, eu não fui capaz de interpretar e não fui capaz de perceber se aquele que me trazia a mensagem era conhecedor daquilo que ele estava falando. Mas o fato aconteceu. Que entendeis por essas palavras? Deus é o próprio homem. Porque num dos artigos dele, em que ele está conversando com Deus, ele chega a essa conclusão. Deus é o próprio homem. E Kardec pergunta, o que você quer dizer com isso? Deus não é o homem, mas o homem é uma imagem de Deus. E a gente não pode esquecer aqui que um dos atributos dele, uma das características dos dons dele era a poesia. Então as respostas dele são sempre muito poéticas. Homem é uma imagem de Deus. E Kardec fala assim, não está claro. Dá para você desenvolver melhor isso aí? O que você quer dizer com isso? E aí sim. Digo que o homem é a imagem de Deus porque a inteligência, o gênio que ele recebe algumas vezes do céu, é uma emanação da onipotência divina. Ele representa Deus na terra, pelo poder que exerce na natureza inteira e pelas grandes virtudes que está em seu poder adquirir. Exatamente a imagem, a descrição, a compreensão de Deus que nós temos na doutrina de Kardec. Ipsis literis. Aqui, 100 anos depois, desencarnado e percebendo todo o processo pelo qual ele passou, que não permitia esse entendimento naquela época. Tivesse ele esse entendimento naquela época, tinha antecipado em muito a codificação. E segue. Devemos considerar o homem como uma parte de Deus? Não, o homem não é uma parte da divindade, é apenas a sua imagem. Poderias dizer-nos de que maneira recebias as comunicações dos espíritos? Como é que você recebia essas comunicações? Você escrevia aquilo que era revelado à maneira dos nossos médiuns, psicografando, ou por inspiração? São dois tipos de mediunidade. E a resposta: quando eu me achava em silêncio e em recolhimento, meu espírito ficava como que maravilhado, extasiado, e eu via claramente uma imagem diante de mim, que me falava, ditava o que deveria escrever. Algumas vezes, minha imaginação se misturava nisso. Um caso aqui, clássico, de dupla vista, que é o nosso próximo encontro, é assunto para o nosso próximo encontro. E Kardec continua. Aquela história da rainha, que foi perguntar para ele a respeito do irmão, e ele veio e falou no ouvido dela alguma coisa. Que devemos pensar do fato narrado pelo cavaleiro Beilon, a propósito da revelação que fizesse a rainha Luísa? Então, aquele fato lá, esse Beilon contou, escreveu, contou para todo mundo. Olha, aconteceu assim. Ela perguntou do irmão, ele foi lá, falou no ouvido dela e ela ficou assustada com aquilo que ela ouvia, que só ela e o irmão sabiam. Ele contou essa história do jeito dele, esse Beilon. Então, Kardec pergunta, o que a gente pensa daquele fato narrado pelo cavaleiro Beilon? A revelação é verdadeira, mas a forma como ele foi levado não é verdadeira. Ele desnaturou. Mudou um pouco a conversa.
Qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje? Aquela que está surgindo ali, que ele está participando inclusive. Eu vos disse que estáis num caminho mais seguro que o meu, lá no começo da conversa, tendo em vista que as vossas luzes são em geral mais amplas. Eu tinha de lutar contra uma ignorância maior e, sobretudo, contra a superstição. E ele era sozinho. Eu não preciso contar para vocês que daqui até o nosso próximo encontro eu vou escarafunchar a vida desse camarada aí, que para mim foi uma grande descoberta, né? E isso vai permitir entender muito, muito, muito das perguntas e das respostas que Kardec traz no Livro dos Espíritos. E assim, então, a gente encerra mais esse capítulo e nos encontraremos aqui, se Deus permitir, na primeira semana do próximo mês.